Vamos ler um versículo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 19. Mateus capítulo 6, versículo 19, que diz assim: Não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão mina e rouba, né? E onde a ferrugem consome. Mas ajuntai tesouro no céu, aonde o ladrão não rouba e aonde, né, a ferrugem não consome, né? Não consome. Então Jesus deu um exemplo, né? Jesus deu um grande exemplo para nós, para você, irmão e irmã, para todos vocês, servos e servas de Deus, pastores, líderes de igreja, para todos nós. É um exemplo. É um exemplo, é um mandamento, né? A qual devemos seguir, né? Existem vários mandamentos, várias leis, mas esse é um mandamento do próprio Jesus, do próprio Senhor Jesus, né? Tem gente que segue tantas leis, tantas religiões, tantas seitas, enfim, e várias doutrinas diferentes, e as pessoas obedecem, né? Obedecem facilmente. Isso é incrível, né? E os mandamentos de Deus, a pessoa não obedece. Logo de cara, quando você entra no Novo Testamento, na Nova Aliança de Deus com o homem, através do seu Filho Jesus, logo de entrada, quando você entra no Novo Testamento, você dá de cara com Mateus capítulo 6 e versículo 19, que é o primeiro livro do Novo Testamento, né? E então você dá de cara com esse ensinamento, com esse mandamento de Jesus, né? E hoje, no século 21, a gente vê as pessoas fazendo ao contrário, os líderes, igrejas, os pastores fazendo ao contrário, né? Então até incentivando os fiéis, as ovelhas, a acumular tesouro na terra, tesouro aqui na terra, riquezas, dinheiro, empresas. Tem gente que tem 10, 20, 30 empresas. Pra que isso, irmão? Tem pessoas que não tem nenhuma, né? Tem pessoas que nem trabalhando estão, né? Nem no mercado de trabalho estão desempregadas, né? Então as pessoas acumulando riqueza para si, para desprezar as outras. Pessoas que têm orgulho disso, pessoas que se orgulham do que tem, né? Se orgulham, se gaba e acha que Deus se agrada disso. Tantas riquezas, tantos carros. Tem cara que tem carro aí que nem usa. Tem cara que tem 5, 10 carros na garagem, enfim. Pra que isso? Tem carro que ele nem usa, e tem pessoas que andam a pé, andam dependendo de ônibus, de transporte público, e que às vezes, muitas das vezes, nem isso tem, né? O dinheiro de uma passagem de um ônibus, do metrô, ele tem, né? Então, pessoas que têm muitas riquezas e não são felizes, né? E outras que acham, que pensam que são felizes, mas na verdade não são. E hoje em dia até o Evangelho de Deus, de Jesus, ele incentiva essa prática. E além de incentivar, fala que eu tenho que pregar para nós mesmos, para os evangélicos mesmo, né? O pessoal do mundo, quem está sujo, suje-se mais. Agora quem é limpo, limpe-se mais. Então é para os fiéis, para todo mundo, né? Mas principalmente para os fiéis, para a igreja de hoje, que é um despertamento da igreja de hoje. A gente é ensinado no templo que a gente tem que ter várias riquezas, possuir, né, várias coisas. Não que você não tenha. Claro que você tem direito de ter uma casa, um carro, uma moto. Claro que você tem, né? Um emprego bom, enfim. Não estou falando isso, que você não deve ter. Mas que a Bíblia fala, Jesus está falando aqui de acumular. Não acumuleis, quer dizer, a palavra, ele não está dizendo que é pecado, que não pode ter. Ele está dizendo que é acumular. O que é acumular? Acumular, a palavra acumular é você ter demais.
é você ter demais. Você enche a sua geladeira, a geladeira não fecha mais nem a tampa, de tanta comida, de tanta coisa, estraga, descongela, estraga um rolo de comida, de carne, joga fora, né? Podendo dar aos vizinhos, às pessoas que estão precisando, e naquelas casas mais pobres, de madeira, de barro, e dá para as pessoas que estão precisando, os ribeirinhos, né? Pessoas que vivem no mato, no meio do mato, não tem muito acesso, não tem acesso ao mercado, né? De forma geral, enfim. Então isso é que Jesus está falando, é acumular, é ter demais, pessoas que tem, que sobra, mas não dá para ninguém, né? Não reparte com ninguém, ele pensa só nele, ele ainda se orgulha disso, acha que isso é certo, que isso está certo, e às vezes a gente ouve até da boca de próprio cristão mesmo, pessoas da igreja que fala, né, que pensa, tem esse pensamento, um pensamento diabólico, né, um pensamento que não é de Deus, e o próprio Jesus abomina isso daí, abomina essa prática, certo? E se Jesus deu um emprego bom para você, deu condições para você financeiramente, para você ter, não é para você acumular para si, mas é para você dar, distribuir, né, aquelas pessoas que necessitam. Não digo aos irmãos, à igreja, mas digo de forma geral, às pessoas que precisam, que necessitam, né, que precisam realmente de uma ajuda, que muitas das vezes você tem e não dá, e acha que porque você tem e a pessoa não tem, Deus está só com você e com a pessoa não. Então hoje em dia tem muito isso, as pessoas são julgadas pela sua classe social. As pessoas dizem que, os fiéis falam que só eles que, porque tem alguma coisa, um carro, uma casa, enfim, uma empresa, eles acham que eles são de Deus, e aquelas pessoas que não têm não são, porque elas não têm a mesma condição que ele tem, entendeu? E a gente vê que isso é um pensamento errado, contradiz a palavra de Deus, vai contra os preceitos de Deus, o evangelho de Deus, que Jesus disse que é chegado entre vós o reino de Deus. Quer dizer, o reino vem do céu, vem para nós aqui na terra, né? Ele vem para nós aqui na terra. Então ele é celestial. O apóstolo Paulo diz que aquilo que os olhos não viram, nem o ouvido subiu, que nem o ouvido ouviu, são que nem jamais subiu o coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então ninguém viu aqui na terra, ninguém tem nem noção de como é as coisas no céu, como é as coisas de Deus, aquilo que Deus tem preparado para nós. João no Apocalipse tem algumas partes, né? Mas João não viu tudo, né? Ele descreveu só o que ele viu, mas tem muitas mais coisas. Então, tesouro no céu. O que é o tesouro no céu? Acumular tesouro no céu é levar a palavra de Deus, o evangelho, o reino de Deus, é levar o evangelho de Deus. Hoje o homem de Deus, ele é conhecido pelo carro que ele tem, pela posição social que ele tem, pela casa que ele tem. Olha, ali mora o pastor fulano de tal, é uma bênção, ele é abençoado, né? Então hoje as pessoas têm uma visão que não é de Deus. Eles olham para a casa da pessoa, para o carro da pessoa, para o salário da pessoa, aí diz, olha isso daí é abençoado por Deus, entendeu? Então para o ser humano, a pessoa abençoada por Deus é aquela que tem bens materiais. Já na visão de Deus, visão espiritual, o homem de Deus, a mulher de Deus, é aquele que tem os sinais de Deus. Está lá em Marcos 16:15, que fala, ide por todo mundo pregar o evangelho. Então ali está a resposta, ali está o objetivo de Deus ao homem aqui na terra. Esse é o objetivo principal. Qual é? É levar a sua palavra, levar o evangelho, o reino de Deus às pessoas que precisam. Diz, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crêem em meu nome.
Tá lá, expulsarão o demônio, falarão novas línguas, botarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, esse é o Evangelho, é o reino de Deus. É levar a palavra de Deus aos pobres, aos necessitados, certo? É dividir aquilo que você tem. O apóstolo Pedro falou, líder da igreja primitiva, falou em Atos, ele disse ao coxo, ao paralítico lá do Templo Formosa, ele disse: eu não tenho prata. Em Atos 3, né? Atos capítulo 3, ele disse: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Esse é o homem de Deus. Essa é a mulher de Deus que era reconhecido na época de Jesus e que era reconhecido na época dos apóstolos da igreja primitiva. Esse foi o evangelho que Jesus deixou. O apóstolo Paulo, Pedro, eles eram reconhecidos, não era pelo dinheiro que eles tinham, pelo ouro, pela prata. Não, eles eram reconhecidos pelo poder de Deus na vida dele e que transmitia para as pessoas. E hoje os homens de Deus, as mulheres de Deus, eles são vistos pela moto que ele tem, pelo carro que ele tem, pelo emprego. Olha, fulano ganha não sei quantos mil por mês. Ele bate no peito e fala na igreja e todo mundo bate palma e dá glória a Deus. Por quê? Porque não entende a Bíblia, não compreende a palavra de Deus. O homem carnal não entende a palavra de Deus. Ele se discerne espiritualmente a palavra de Deus. E os carnal, eles olham para a palavra de Deus e eles veem a vida deles, e eles discernem na vida carnal, na vida dele. Mas o reino de Deus, ele é espiritual. Ninguém não viu, é no céu, né? E o próprio Jesus falou para Nicodemos: se tu sendo mestre não sabe, não compreende as coisas do céu, né? E eu comparando com as da terra, você não entende. Jesus falando para Nicodemos. Imagine se eu falar do céu, aí você não vai entender mesmo. Então quer dizer que as coisas de Deus é muito mais além, muito mais profundo, vai muito mais avante, mais além daquilo que é da nossa imaginação, do nosso pensamento, né? E já as coisas carnal não, a gente vê todo dia a gente vê os carros passando, vê casa boa, vê prédio de luxo, vê coisa. Então, já as coisas de Deus não, a gente não vê, a gente não enxerga. Mas Jesus disse que ajuntar esse tesouro no céu. Então o tesouro no céu é esse daí. É quando você leva a palavra de Deus, você prega a palavra de Deus, você entrega a sua vida, oração, jejum, leitura, obediência da palavra de Deus, transmite a palavra de Deus. Quando Deus te dá, você reparte, que nem na igreja primitiva em Atos 4, Atos 2, que os cristãos traziam seus bens e Pedro repartia com aqueles que não tinham, e ninguém faltava nada, porque todo mundo tinha em comum. Por quê? Porque todo repartia em singeleza, em união, em harmonia, né? Por isso que a igreja crescia, por isso que a igreja, o poder de Deus era manifesto, porque por causa da união do povo de Deus. O povo era unido, né? O cara tinha um pão, ele repartia ali o pão e ali distribuía para 10 pessoas. Um pão só dava para 10, 15, 20 pessoas, porque era repartido, né? Hoje em dia o cara pega o pão, ele come aqui escondido, olhando para um lado e para o outro, para ver se tem alguém, aí ele come. Quando ele vê alguém chegando, ele esconde. Aí, Pai do Senhor, aí o outro vai passando. Quando o outro chega lá na frente, que ele olha que vê que a pessoa sumiu, ele pega o pão, aí come, só para não dar para o outro, irmão. É assim que tá o povo de Deus hoje. Então hoje é assim, as pessoas escondem para não dar para o outro, esconde para não dar para o outro. Então esse não é o evangelho que a gente aprendeu, o evangelho de Deus. Isso é um evangelho do diabo, amaldiçoado, né? Não é de Deus, certo? Se você está agindo assim, está pensando assim, isso não vem de Deus. O evangelho de Deus é aquele que você recebe, Deus te abençoa, Deus te dá para você distribuir, para você, né, ajudar o seu próximo, ajudar o seu bem. O cara fica só lá comendo e é só ele não convida ninguém, não chama os irmãos para fazer um almoço, não, é só para ele, só para a barriga dele. Tá lá, o colchão dele tá cheio de dinheiro, a conta dele tá cheia de dinheiro, né? O bairro lá onde ele mora é dele já. Ele comprou tanta casa lá que o bairro já é dele. Botar o nome dele lá no bairro.
bairro do fulano do tal, porque as casas tudo lá é dele, né? Mas ele não dá uma para ninguém. Tem um monte de pessoas morando na rua, morando no coisa, não tem coragem de dar uma casa para uma pessoa morar, um teto para uma pessoa morar, né? Aí ainda abre a boca e fala que é de Deus, que ele é de Deus, que ele é... Ah, Deus deu isso daqui só pra mim. Entendeu? Então hoje em dia tá assim. Mas se você ler a Bíblia, se você ler, você sabe que isso daí tá errado. Que essa pessoa tá errada, tá equivocada. Eu já vi pessoas chegar pra mim e não sei o que e tal, entendeu? Pessoas que além de distorcer a palavra de Deus, quer incentivar você também a fazer essas práticas. Então, não ajunteis tesouro na terra, mas sim no céu. Por que no céu? Porque no céu é eterno, irmão. No céu é eterno. Não adianta você ter tesouros aqui, quando você morrer, você for para o inferno, você perder a sua salvação. Então o importante de Deus em nossas vidas é o que? É a vida eterna, a salvação, é morar no céu. Você pode não ter nada, pode morar na rua, debaixo da ponte, mas se você tem Deus na sua vida, se você tem Jesus no seu coração, você pode morar numa casa de tábua, de madeira, de barro, você pode morar no ribeirinho, pode morar no meio do mato, mas se você tem Deus, se Jesus está em você, está na sua vida, nenhuma condenação há. Em Romanos fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Se você está no Espírito, está na obediência, está nos mandamentos de Deus, já era, irmão. Você é um servo, uma serva de Deus, é uma pessoa salva em Jesus Cristo. Para morar no céu não tem classe social, certo? Não tem classe social. Para você morar no céu não existe pobre, não existe rico. Para Deus todo mundo é igual, para Jesus todo mundo é igual. O que Jesus quer de nós é a obediência ao seu mandamento. É o que? É uma vida santa, é uma vida, né? É uma vida de retidão, é uma vida de obediência à palavra de Deus, é levar a palavra de Deus, o índio do Senhor. É isso que Jesus quer. Ele não deu bem para nós aqui na terra, para nós ficar de regalia e nadando no dinheiro, e vendo as pessoas necessitadas e fechar os olhos, né? E fechar os olhos, fazer de conta que nada aconteceu, que nada está acontecendo. Então Deus deu para você, para o seu povo, para a sua igreja, foi para o povo repartir entre os necessitados, entre os pobres. Isso que Jesus falava, as pessoas que tinham dinheiro, dá a sua riqueza aos pobres e terás um tesouro no céu. Jesus falou isso várias vezes para várias pessoas ricas. Pega o que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então esse é o mandamento de Jesus. É que se você tem, se Deus te deu, é para você repartir com aquelas pessoas que não têm. Amém?